que a gente não amadurece? Aí nós vamos ler na sequência, tá bom? Diz assim: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como o quê? Prejuízo. Tem tradução que diz perda, por causa de Cristo. Então tem muitas coisas que nós achamos que é bom de fazer, que nós devemos fazer, e nós não deixamos de fazer, mas Paulo disse: eu considerei que fazer essas coisas é prejuízo. Tudo aquilo que vai substituir a sua vida de oração, que vai engolir a sua vida de oração, que você acha que é um bom negócio, na verdade é prejuízo. Deu para entender isso? Se tomou a sua vida com Deus, se começou a engolir a sua vida com Deus, você está andando para trás, não para frente. Por mais que pareça que você esteja andando para frente. Por quê? Porque você não é deste mundo. Neste mundo você é forasteiro e peregrino. Tudo que você faz nesse mundo vai ser refletido na eternidade. Então tudo que você planta, faz e decide, tanto no corpo de Cristo como fora dele, de certa forma vai refletir na eternidade. Então pense o seguinte: imagine a eternidade como um banco, e cada uma das suas orações, adorações, jejum e leitura depósitos. Deu para ficar mais fácil assim? Então quanto menos você depositar, menos você vai colher na eternidade. Deu para entender? Vamos lá, próximo verso. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda. Repita comigo: tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Gente, que coisa profunda que ele está falando ali. Ele disse: qualquer coisa dessa vida, quando você se comparar com a revelação de Deus, o que Deus fez por você, você vai ver que tudo nessa vida é perda de tempo. Não vale para nada. Mas tem que ter a comparação. E para ter a comparação, tem que ter a oração. Vamos lá. Tem Jesus Cristo, meu Senhor, por quem decidi. De novo, por quem decidi? Repita comigo: por quem decidi perder todos esses valores. Por quem decidi perder todos esses valores. Foi o Espírito Santo que fez ele perder todos esses valores? Sim ou não? Sim ou não? Vamos ler de novo. Olha lá. Por quem decidi? Quem decidiu? Ele, nós. Eu decidi perder todos esses valores. A decisão é única e exclusiva nossa. E tem gente esperando o Espírito Santo decidir por ele. Aqui a diferença de Paulo para nós. Vamos continuar. Os quais os consideram como esterco a fim de ganhar a Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta: quantas coisas vocês já decidiram que não vale a pena perder tempo com aquilo para buscar a Cristo? Porque a decisão é nossa. Eu já contei para vocês a história quando o Espírito Santo mandou o nosso jogo de São Paulo. Já contei para vocês alguma vez ou não? Não? Quem não ouviu, levanta a mão. Tá bom. 2006. Eu, no auge da minha oração, final da Libertadores, eu ali: vamos São Paulo, vamos ser campeão. Faltam 5 minutos para começar o jogo. O Espírito Santo fala assim: venha adorar. Venha adorar. Eu vou adorar. O jogo vai ser morno. Treino. Ah, Jesus Cristo, eu te amo, te adoro, irmãos.
Que sacrifício! Oh, Jesus, eu te amo! Ai, como eu te amo! Vem lá dentro de mim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu desespero! Aí eu fiquei pensando, só para quando eu mandar. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Mas na verdade, gente, eu tinha o São Paulo como ídolo. E Deus estava me mostrando que eu tinha aquilo como ídolo. Mas Deus não vai trabalhar com vocês igual, tá? Pode ficar tranquilos que cada filho, o pai trabalha de uma forma, tá? Então fique em paz. Tem São Paulino aqui que já está pensando, meu Deus, tomara que São Paulo chegue na final da Libertadores de novo. Mas o que você tem que entender? É você que decide o que vai ser perda. É você que tem que tomar a posição. É você que tem que falar, não, eu vou deixar de fazer isso aqui para buscar Deus. É fácil? Não. Mas a decisão é sua, única e exclusiva sua. Não espere Deus decidir isso por você. Jesus disse, quem quiser. Quem quer, quiser. Quem está querendo? É você que quer. Quem quiser vir após mim, dia após dia faz o quê? É o Espírito Santo que vai fazer você negar. Ele disse, dia após dia, negue-se a si mesmo. É você que vai ter que se negar. Vamos continuar. O próximo, vamos. E ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça, não tendo por minha a justiça que procede de lei, mas sim a que é otorgada ou dada por mediante a fé. Então Paulo entendeu, presta atenção, agora nós vamos começar a entrar num paradigma aqui que ele vai comparar, que esse é o verdadeiro problema da igreja primitiva. Hoje nós temos esse mesmo problema na igreja atual, só que o problema agora é diferente. Hoje nós vivemos uma igreja, no começo, que era a igreja de pura doutrina. Não toque, não pegue, não role, não olhe, não veja, não toque, não vista, não coma, não beba, certo? Aí nós saímos do não faça nada, para eu posso tudo, eu posso comer, eu posso beber, eu posso dançar, eu posso ir para o mundo, eu posso bailar, porque a graça me basta. Nós saímos do sem graça por de graça. Deu para entender isso? Mas nós temos que estar na graça. Deu para entender isso? Então tem igrejas que é de graça. E se nós não tomarmos cuidado, nós, a igreja, vivemos no de graça. Mas nós temos que viver na graça. Entendeu? A palavra de Deus diz que a graça nos educa, a graça nos corrige. Deu para entender? A graça não é uma. Deus, aceita Jesus. Não, mas eu posso te dar um rolê. Aceita Jesus, mas não tem um rolê, porque você está salvo. Mas não é um rolê, não. Dá uns beijinhos. Você acha que Deus está preocupado com os beijinhos? Não é nada. Ele sabia que você ia beijar. Vai, você entendeu? Aí a gente começa a frequentar a igreja, ele pode viver de qualquer jeito. Entendeu? Não precisa ter mudança, não precisa ter transformação, não precisa de nada disso. Então, esse é o nosso problema. Hoje nós temos uma lei, que é a lei religiosa, e nós temos a ausência dela. Mas a maioria das pessoas perdeu a graça de verdade. Então aqui Paulo está falando, eu entendo e eu busco não a minha justiça, que vem pela lei, mas sim a que vem mediante a fé. Continua. O próximo. Repita comigo, conhecer Cristo. De novo, para conhecer Cristo. Aquela palavra conhecer ali é epignose, que significa o quê?
é ser de forma íntima e prática, é ter intimidade com Jesus. Deu para entender isso? Para que eu possa ter intimidade com Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Repita comigo: participação nos seus sofrimentos. Aqui, a maioria das pessoas padece, porque as pessoas acham que sofrer com Cristo é passar fome, ficar doente. A maioria das pessoas acha que sofrer com Cristo é a vida nunca dar certo. Não, eu estou sofrendo com Cristo, porque a palavra de Deus diz que se com Ele padecemos, também com Ele reinaremos. Sim, mas o que é sofrer com Cristo? Vocês lembram? Você lembra isso aqui? Vocês lembram o que é sofrer com Cristo? Quem lembra? Vai lá, Valdir, o que é sofrer com Cristo? Deu risada, vai pastor, ajuda o Valdir, dá um help para ele. O que é sofrer com Cristo? Os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que nós há de ser revelada. Tá bom, então eu vou dar dicas de novo para ajudar vocês. E eu vou fazer 4 quinta-feiras de como sofrer com Cristo, para ver se entra na cabeça. O que é então sofrer com Cristo? Quem aqui acha fácil ler a Bíblia? Levanta a mão. Ninguém levantou. Quem aqui acha fácil passar muitas horas orando no Espírito? Não é trabalhando, está sentado quietinho ali, dominando a sua carne. Quem aqui acha isso fácil? Levanta a mão. Quem aqui acha fácil passar 1 hora adorando a Deus? Oh, Jesus, eu te amo, eu te amo. Quem é fácil ou não? Não. Quem aqui acha? Essa é fácil, porque basicamente é só não comer, né? Quem acha fácil jejuar? De jeito nenhum. Não é fácil. É um sofrimento fazer esses princípios? Sim ou não? Eu não ouvi. Sim. Então o que é sofrer com Cristo? É quando você se entrega a Ele nos princípios espirituais para a sua transformação. Porque se sofrer com Cristo é passar fome, ele é mentiroso, ou ele rejeita a palavra dele. Porque ele disse: Jesus Cristo, sendo rico, fez o quê? Fez o quê? Pobre. Não, vocês falaram por amor de mim se fez pobre, para que pela pobreza dele, o que acontecesse comigo imediatamente? Eu enriquecesse. Então sofrer com Cristo deve ficar pobre, porque senão a substituição ia ser completa, correto? Então se sofrer com Cristo é ficar doente, por que ele levou sobre si todas as enfermidades e todas as dores? Então não é ficar doente. Sofrer com Cristo é ter problema na família. Mas por que então a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Então, para a família não ser salva, também não é sofrer com Cristo, porque a substituição é plena e completa. Mas aí tem um problema, que é onde nós vamos começar a caminhar para ela. Vamos lá. Então, vocês entenderam o que é a participação dos seus sofrimentos? Sim ou não? Identificando-me com Ele na sua morte. Eu leio de baixo fica melhor. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme. Repita, conforme. De novo, conforme. O que é como que é ser conformado? O que é? É se colocar na forma. Não é? Isso, conformar-se, é ser encaixado numa forma. Então, se eu quero fazer um objeto redondo, eu tenho que ter uma forma redonda, tem que ter um material lá dentro e se encaixar a ela. Aí ela vai ser redonda. Aqui ele está falando: você tinha um formato mundano, você tinha um formato todo torto e bagunçado, mas agora você vai ter que se conformar com a morte e a ressurreição de Cristo, onde você é uma nova criatura, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e retidão.
gosto de repetir isso? Porque diz verdadeira, porque existe a falsa. Tá? Continua. Próximo. Com o propósito de que eu seja conforme a sua ressurreição. Com o propósito de seja como for a ressurreição dentre os mortos dela estar presente. Presta atenção, deixa eu tentar explicar de forma bem mais simples. Quantos aqui morreu com Cristo? Você foi plantado na semelhança da sua morte? Sim. E você ressuscitou na semelhança da sua ressurreição? Aonde Jesus está agora? Assentado com o Pai. Então, se você foi plantado na semelhança da sua morte e ressuscitou na semelhança da sua ressurreição, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, aonde você está agora? Assentado com o Pai. Só uma pessoa respondeu. Se você foi plantado na semelhança da morte de Jesus, aí você foi lá no inferno, no terceiro dia você ressuscitou, aí você foi elevado ao céu, recebeu o nome de Jesus para usar, e aí Jesus assentou-se à direita de Deus. Jesus é a cabeça, você é o corpo. Alguém põe só a cabeça no trono? Pensa, gente. Você põe só a cabeça no trono? Quando você vai sentar no trono, como é que você senta? E quem está sentado no trono? Nós. Quem está sentado no trono? Nós. Quem está sentado no trono? Nós! É que o povo está com medo de assumir a posição que é deles. Eles estão com medo do diabo, e o diabo está com medo deles assumir. Vamos lá, estava do lado apavorado, os outros aqui pensando o que eu posso fazer. Tem um monte de pintinho porquinho com medo do pintinho. O pintinho vai os pintinhos tudo conhece. É só dar uma bocada, não precisa ficar preocupado. Vamos continuar. O próximo. Não que eu já tenha alcançado tudo isso. Em outras palavras, eu não sou completamente maduro. Agora dá para entender o texto? Encaixou o contexto agora? Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou que eu seja maduro ou perfeito. Entretanto, vou caminhando, orando em línguas, louvando, adorando, jejuando e confessando a palavra, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Ficou fácil de entender agora? Próximo verso. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Repita comigo. Toma a seguinte atitude. Mais uma vez, toma a seguinte atitude. Quem está tomando a atitude? Viu? Lá atrás era ele decidindo, aqui é ele tomando a atitude. Qual é a atitude? O que eu vou fazer? Eu vou esquecendo-me das coisas que para trás ficam e vou avançando para as que estão adiante de mim. Esquecendo e avançando. Esquecendo e avançando. Eu tive uma grande unção, uma grande presença, uma grande dia. Chegou o dia seguinte, esquece aquele dia, aquela unção, aquela coisa e avança mais um pouquinho. Chegou outro dia, esquece tudo e avança mais um pouquinho. Esquece tudo e avança mais um pouquinho. Ai, eu fui no culto e aí eu pus a mão assim, levantou e ela nem podia andar. Esquece isso. Continua avançando. Continua avançando. Continua avançando. Vocês lembram da Dona? Não? Não? Ninguém lembrou da Dona? A Dona tem uma frase que o pai falou para ela, que eu acredito que o nosso pai falaria o mesmo para nós. O pai dela, um dia que ela se perdeu e ela tinha um problema de memória, o pai dela falou para ela assim: se você simplesmente continuar a nadar, você volta para casa. E ela vivia cantando aquela música para todo lugar que ela ia. Continue a nadar, continue a nadar. Eu sou criança, eu assisti agora mesmo. Entendeu? Então, continue, 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 continue. E o legal é que no final do final eu volto, estraguei o filme de vocês. Para nem saber, todo mundo rindo da minha cara quando eu fui criança. Então, continue, continue. E ela literalmente esquecia as coisas que para trás ficam. Vamos continuar.
direção do alvo. Quem tem que estar apressado? É Deus? Sou eu. Mas se eu tenho pressa e eu ainda ficar me pregando, me prendendo em diversas coisas desse mundo, como é que eu vou chegar nesse alvo? Quanto mais eu ficar preso às coisas deste mundo, mais dificuldade eu vou ter para chegar naquilo que Deus preparou para mim. Apresse-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação. Quem quer ganhar o prêmio? Ninguém, só. Quem quer ganhar o prêmio? Faz a pergunta, quem quer ganhar o prêmio? As pessoas esqueceram que aquele que busca Deus tem que crer que Ele é o quê? Galardoador daqueles que fazem o quê? Que buscam de jeito. Não, vamos lá, não pode errar o texto, mas é uma igreja de gente crente. E crente que lê a Bíblia. Eu vejo você preparar. A gente tem que crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Só falta uma palavra na sua boca. Diligentemente. Isso! Diligentemente. É de qualquer jeito? Não! É com dedicação, pondo força, querendo encontrar. Não é assim? Quantos aqui trabalham para receber no final do mês e levam isso muito a sério? Um belo dia você vai assim, está abraçando basta, Deus. No final do dia meu patrão vai me pagar de qualquer jeito. Eu acho que eu não vou dar. Tua palavra diz que o Senhor endurece quem quer, amolece quem quer. Jesus estava naquela multidão, as pessoas empurraram ele. O Senhor cegou os olhos de todo mundo. E ele passou e ninguém percebeu. Eu vou faltar e as pessoas nem vão perceber que eu não vim para o serviço. Não é assim que funciona, né? Vocês têm horário para cumprir? Quando dá o horário, onde vocês estão? Lá. E vocês vão fazer isso com diligência, não faz? Com todo cuidado. Tem empresa que dá uma cesta básica de 100 reais, se você chegar 10 minutos atrasado, ela tira. É 5 minutos dele. Eu estava tentando ajudar. Então, presta atenção. Apresse-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora que mais diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é essa vocação? Você já pararam para pensar? Qual é essa vocação? Eu teria que explicar Romanos no versículo 4 em diante, mas eu acho que não vai dar tempo. Vai para o próximo. Por isso, e agora? Até estava falando de Paulo, né? Por isso, todos nós que alcançamos o quê? Todos nós que alcançamos o quê? Se tudo isso que eu falei você não faz, e só Paulo estava fazendo, você ainda não atingiu o quê? Maturidade espiritual. Se você não tem maturidade espiritual, daqui a pouco eu vou te falar o problema que você está vivendo. Por isso, todos nós que alcançamos maturidade espiritual devemos, repita comigo, devemos. Quando você deve algo, o que você tem que fazer? Repente. Estou arrumando vocês contra vocês mesmo. Quando vocês devem, o que você tem que fazer? Então você é devedor. Não para andar pela carne ou segundo a carne. O
a sua escolha parar de pisar ou não. Próximo verso. Contudo, caminhamos na medida da maturidade que já atingimos. Deu para entender? Contudo, caminhamos na medida da maturidade que atingimos. Eu vou viver dentro do tanto que eu amadureci em Deus. Se eu não me entregar para a maturidade, aquele tanto que eu consegui amadurecer é o tanto que eu vou conseguir viver. Agora deixa eu usar uma linguagem que os versilianos dominam. Você tem de Deus Quanto você quer. Exato! Então você vai andar na medida da maturidade que você atingiu. Quanto mais você busca, mais você vai ter, porque mais maduro você vai ficar. Mas se você não quiser buscar, Deus vai te abençoar na medida que você já chegou. Deu para entender isso? Mas se você volta ao verso anterior, mas se você, verso 15, mas isso, por isso todos nós alcançamos a maturidade. Mas se você é maduro, você vai viver coisas muito maiores e muito melhores. E você vai ter uma mentalidade diferente sobre os valores deste mundo. Você vai começar a olhar que muitas coisas não têm valor nenhum. É o que eu vim lendo e explicando para você. Mas, Ronaldo, eu não quero amadurecer. Tudo bem. Abre Gálatas capítulo 4, verso 1. Gálatas 4, 1, amor. Vamos supor que nós todos somos teimosos o suficiente e não quer amadurecer. Afirmo. Isso é uma afirmação. Ele não está te dando ensino, ele está te informando. Ó, deixa eu falar aqui, isso é uma verdade. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro, quem é o herdeiro? Que todo o tempo que o herdeiro é menor, tem tradução que diz que é menino, a de baixo aqui, ó, é menino. Se você não amadureceu, você é menino. E todo o tempo que o herdeiro é menino ou menor de idade, ele em nada é diferente do escravo. O escravo é o povo do mundo, não precisa olhar lá para fora da mente. Eu quis dizer as pessoas que não receberam Jesus. Você é crente cheio de promessas e vive no problema. Você é crente cheio da vida de Deus e você vive doente. Você é crente cheio da sabedoria de Deus e não consegue tomar decisões. Você é crente que tem tudo que diz respeito à vida e à piedade e a tua vida não muda em nada. Por quê? Porque você é menino. E quando você é menino, não faz diferença nenhuma do escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Eu acho que eu estou respondendo um monte de questão aqui de nós sentindo na cabeça. Isso daqui é porque você não amadureceu. E a escolha de amadurecer é sua. E se você escolher não amadurecer, quando eu escolho não amadurecer? Não oro, não leio, não adoro, não jejuo, não busco, não faço nada. Eu escolhi não amadurecer, porque é uma decisão minha. Então, quando eu escolho não amadurecer, eu vou ser menino e eu não vou ter diferença nenhuma da pessoa do mundo. Agora vocês entendem? Porque você tem tanto crente padecendo tanta coisa, você fala assim, mas ele é crente, por que ele está passando por isso? Porque ele é menino. Ele é o dono de tudo, mas não faz diferença. Outro próximo verso, verso 2. No entanto, está sujeito a tutores e administradores. Eu gosto da versão baixa. Mas está debaixo de tutores é curadores. A palavra tutores é curadores aqui. Quando você vai no grego original, ele diz assim, está debaixo dos 5 dons da palavra. Ele precisa de pessoas para ficar ajudando ele, porque ele não é maduro. Ele sempre precisa de alguém ali do lado dele. Por quê? Porque os 5 dons da palavra é para ajudar no amadurecimento. Presta atenção no que eu disse, é para ajudar no amadurecimento. É para te dar atalhos nas práticas espirituais, mas eles não vão praticar por você.
eu posso morar, eles não estão entre nós, então vamos usar mais eles como exemplo. Eu posso morar na casa de Paulo, almoçar na casa de Pedro e dormir na casa de Jesus e ser uma criança espiritual. Por quê? Porque maturidade é uma escolha. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não se glorie em homens. Entendeu? Eu estava ministrando no lugar e falei: tem um monte de gente que vocês acham que é famosa, tudo eu posso catar meu celular e ligar para cada uma delas. Mas eu não cito o nome de nenhuma delas, porque eu tenho que citar o nome de Jesus. Porque as pessoas famosas que eu tenho número de telefone aqui não vão mudar nada na minha vida, mas Jesus mudou. E a minha entrega ao Espírito Santo vai fazer toda a transformação necessária. Vamos lá. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Continua. Da mesma forma, nós, quando éramos o quê? Menores ou meninos, estávamos reduzidos ao quê? Servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Debaixo de enfermidade, debaixo de pobreza, debaixo de dificuldade familiar, debaixo de um monte de coisa. Enquanto nós formos meninos, nós vamos agir e viver dentro das coisas dos meninos. O apóstolo Paulo fala isso em Coríntios, né? Ele disse: quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas tolas de menino. Ou seja, ele disse: eu deixei as coisas tolas de menino. Isso quer dizer que nós temos muitas coisas tolas que nós vamos ter de abandonar, que são sem valor nenhum, que não servem para nada, e a gente continua dedicando nosso tempo e nossa vida a ele. Abre Romanos agora, no capítulo 12, verso 3 em diante, que eu quero falar sobre aquilo que você foi chamado. Isso. Portanto, pela graça que me foi concedida, exorta cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém. Então não pense que você é um gigantão poderoso mega ultra, tá bom? Quem aqui já teve a frase do poderoso gigantão mega ultra, né, time? Essa frase é uma frase bem legal, sabe? Você chega num lugar, eu sou um homem de Deus. O Espírito Santo começa a mostrar as passagens. Você sabia, gente, que quanto mais você busca Deus, mais você descobre que você tem falhas, você tem enfermidades? Sabia disso? Quando você encontrar alguém que é muito gigantão, você não está olhando o suficiente ainda. Eu acho que sabe tudo. Vou contar um caso aqui rapidinho. Eu encontrei uma pessoa, ela chegou no mim e falou assim para mim: deixa eu usar o Valdir, porque senão ele fica chateado. Você não sabe, né? Eu tiro 4 horas de oração, 5 horas de leitura da Bíblia, 1 hora de adoração, confesso a palavra toda vez que eu me lembro e jejuo pelo menos 3 vezes por semana. Nossa, que legal, hein? Você não faz mais do que a sua obrigação para amadurecer. Ela está se gloriando do quê? Ela não tem que fazer isso. É uma glória. Se alguém tiver que se gloriar, que glorize. Que alguém tiver que se gloriar, que glorize. Se ela chega e fala assim: graças a Deus, você tem me dado força para buscar a Deus, para orar, para adorar, eu quero me alegrar. E é assim mesmo, você não nos fortalecer, não nos fortalecer, não consegue. Vamos lá. Portanto, pela graça que nos foi concedida, exorta cada um de nós que não considera a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tem uma alta imagem equilibrada. Fala comigo: alta imagem equilibrada. Autoimagem equilibrada. Você tem que olhar para você mesmo. Olha só, tem um texto, eu preciso terminar, não sei nem que hora que é. Tem um texto que diz assim: não sejas demasiadamente santo, porque te destruiria a ti mesmo. Nem sejas demasiadamente
de vez em quando você vai errar, e de vez em quando você vai fazer certo. Às vezes você vai falar uma coisa boa para uma pessoa, às vezes você vai atingir uma pessoa com uma palavra que não convém. Entenda isso. Sabe que você vai chegar um dia no culto e a nossa de Deus vai descer. E vai chegar aquele dia que você vai chegar no culto e vai dar vontade de ir embora antes do culto acabar. Já aconteceu, pastor, que você está pregando, parece que você está jogando tênis, você joga a palavra e volta embora. Você fala o versículo, caraca, amigo, faz. Tipo assim, não. Isso não acontece só com os pastores, não, gente, acontece com todo mundo. Às vezes o louvor está aqui, aleluia, aí o cara do louvor está aqui só. Aí ele vai perguntar se eu assim. Não é? Aí você faz lá o seu incrédulo, olha só um pouquinho de fala. Não é? Presta aqui. Não, você não. Aí você está lá dando o teu melhor. Oh, Deus está aqui, nosso meio, aleluia. Aí você vai lá, irmão. Oxi. Dá até uma bala, né? Será que ele está aqui mesmo? Você encontrar, sabe, os que chegam junto com Deus, no meio dos louvores do seu povo. Vamos continuar, vocês nunca entendem essa piada, eu faço toda vez e o pessoal não entende. Vamos lá. Mas que tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Então, na medida que a sua fé cresce, você vai crescendo nos dons e nas funções. Continue. Próximo. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, repita comigo, não tem a mesma função. Isso. Temos muitos membros, mas não tem a mesma função. Ok? Próximo. Assim também nós, embora sejamos o quê? Muitos, somos o quê? Um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros membros. A minha maturidade vai produzir maturidade no David, que vai produzir maturidade na Gisele, e assim sucessivamente. Quanto mais eu amadureço, mais eu auxilio na maturidade do meu irmão. Por isso que quando eu começo a buscar a Deus, e eu quero entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o verso 2 lá, nesse mesmo texto, ele está falando sobre a minha vocação, o meu chamado no corpo de Cristo. Eu fui chamado para amadurecer, e a minha maturidade vai ajudar a amadurecer o meu irmão. Quanto mais eu amadureço em Deus, mais as pessoas que me ouvem serão amadurecidas dele. Deu para entender? Conseguiram pegar isso? Último texto da noite. Mais um. Temos diferentes dons. Temos ou não temos? Temos. De acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Agora não vou entrar, senão vou ter que começar a explicar os dons. Mas temos o que? Diferentes? Temos o quê? E quando as pessoas têm o mesmo dom, eles serão iguais? Não. Entendeu? Porque o dom vai trabalhar com cada um de uma forma. Correto? Então temos diferentes dons. E eu não vou continuar, porque senão eu vou ter que começar a falar das operações e tudo mais, aí está o limite. Mas tudo isso que eu disse até agora se resume a decisões e escolhas que me levam à maturidade, que faz com que eu auxilie o meu irmão à maturidade.
eu ande dentro daquilo que Deus preparou para mim. E se eu escolher não amadurecer, não tem problema. Naquilo que você alcançou, Deus vai te abençoar. Mas entenda, você vai ficar sempre limitado àquilo. Quem aqui quer ser limitado? Então nós temos que tomar decisões. Depois de chegar em casa e ler tudo que a gente explicou até agora. Você tem que tomar decisões. Não fique esperando o Espírito Santo tomar decisões que são suas. Orar é uma decisão sua. Jejuar é uma decisão sua. Adorar é uma decisão sua. É tudo sua. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala assim para ele com carinho, para ele meter a mão na sua cara. Fala assim: sabe por que você está vivendo isso? Porque você decidiu viver isso. Então para de culpar o diabo. Porque já está até perdido. Porque a decisão foi tua. Amém? Ai, diabo! Um dia eu vou pregar sobre o diabo e pedindo você de orar em mim, você vai ver só. Quem aqui que o diabo já pediu de orar em línguas alguma vez? Quando alguém chega aqui e fala assim: o diabo me pediu de orar, irmão. Eu faço a pergunta para ele: ah, é? Como é que foi? Você foi orar e pôs a mão na tua boca? O diabo está me atrapalhando no meu jejum. Eu estou dormindo e quando eu acordo a criatura me está atrapalhando. Mas não, quando você vê aquele jejum lá dos 21 dias, mas não o diabo chega no meio da noite com um pedaço de carne e põe na tua boca. Uma picanha bem passadinha, passando no teu nariz e come. Não, isso não acontece. É decisão nossa. Entendeu? Deu para entender? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, curva essa cabeça. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu a sua graça, e a sua graça nos basta, e ela é o poder que nos tira de todas as nossas fraquezas. Mas nós também sabemos que compete a nós tomar posições, tomar decisões de te buscar, de se entregar a ti. E que a cada dia o Senhor venha nos lembrar que é a decisão nossa buscar ou não buscar, se entregar ou não se entregar, porque não existe ninguém que possa nos impedir, nem mesmo Satanás pode nos impedir. A tua palavra diz que só existe uma guerra, e é a guerra da carne contra o espírito. Mas mesmo nessa guerra, o Senhor me deu uma habilidade e capacidade espiritual para me se posicionar dentro de tudo aquilo que o Senhor já preparou para mim. Então que a partir de hoje eu tome a decisão de amadurecer para poder viver tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. E que eu possa amadurecer para amadurecer meus irmãos, e que eu possa ser uma bênção para o meu irmão, porque ninguém vive para si e ninguém morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Então quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor, e que isso vire uma realidade cada vez maior em nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.